Uma bênção divina para o dia e a semana de quem nos ouve. Hoje, olha, a gente chega ao nosso último segmento explorando o Manual de Escatologia do Dwight Pentecost. E vamos nos debruçar sobre um tema que, nossa, desperta muita curiosidade e muito debate, né? A Nova Jerusalém, aquela cidade celestial descrita lá no finalzinho do Apocalipse. Um tema fascinante, sem dúvida. E complexo. Muito. O capítulo 33 desse manual, ele vai fundo mesmo, sabe? Nas visões de Apocalipse 21 e 22. E a grande questão que o Pentecost analisa e que a gente vai investigar aqui é, bom, quando exatamente essa cidade magnífica entra em cena? É a pergunta de 1 milhão, né? Exato. Seria uma descrição do milênio, aquele reinado de 1000 anos de Cristo aqui na Terra, ou já pertence ao estado eterno, depois que o tempo como a gente conhece terminar? As interpretações variam muito, né? Tem gente para todo lado. Pois é. E nossa missão aqui é tentar entender os argumentos, sabe, a proposta do Pentos para tentar harmonizar tudo isso. Vamos começar então com a primeira grande corrente de interpretação que o Pentos examina. A ideia de que essa descrição detalhada da Nova Jerusalém, que começa ali em Apocalipse 21, versículo 9, na verdade se refere ao período do milênio. Quais são as pistas, assim, que levam teólogos como Darby, Kelly a pensar desse jeito? Olha, um argumento central que eles usam é o que chamam de princípio de retrospectiva no Apocalipse. A ideia é que o livro, às vezes, ele introduz um evento e depois, mais para frente, ele volta para dar mais detalhes, sabe? Ah, tipo um flashback. Isso, tipo isso. O exemplo clássico é a Babilônia. A queda dela é anunciada, né? E aí, capítulos depois, João volta para descrever a cidade em detalhe, pouco antes da destruição final. O que ele, por exemplo, ele sugere que, depois daquela visão rápida da eternidade em Apocalipse 21, versículos 1 a 8, João estaria fazendo a mesma coisa, voltando para detalhar a Nova Jerusalém, só que durante o milênio. Entendo a lógica da retrospectiva, como se fosse para dar um zoom em algo já mencionado. Mas voltar da eternidade para um período de 1000 anos, não parece um salto meio grande? Maior do que só detalhar a Babilônia? Exato. Essa é a principal objeção que o Pentecoste levanta citando Ottman e outros. Eles acham essa retrospectiva da eternidade para o tempo algo um pouco forçado, sabe? Diferente de só detalhar um evento histórico como a queda da Babilônia. Não é a mesma coisa. Faz sentido. Que mais que eles usam para defender a visão milenar? Bom, outro argumento levantado pelo Darby é a figura do anjo das taças. É o mesmo tipo de anjo, sabe? Aquele associado ao juízo, das taças da ira, que mostra a Babilônia para João. É esse mesmo tipo que depois mostra a Nova Jerusalém. Ah, interessante. Para o Darby, isso sugere uma conexão, ou temática ou talvez temporal, ligando a descrição da cidade a um período anterior ao estado final, entende? Uma ligação pelo tipo de mensageiro, curioso. Mas isso se sustenta bem? Então, o contraponto, né, é que o paralelismo não é perfeito. A descrição da Babilônia vem logo depois da menção dela. Já a da Nova Jerusalém, ela viria depois da introdução do estado eterno, ali Apocalipse 21, 1, 8. Isso meio que quebra a sequência direta, né? Entendi, a ordem não bate certinho. Exato. E tem mais pontos que usam para defender a visão milenar. Por exemplo, a menção da cura das nações pelas folhas da árvore da vida, lá em Apocalipse 22.2. Argumenta-se que, bom, se precisa de cura, isso implica que ainda existe alguma imperfeição, né? Pecado, talvez, ou as consequências dele. Algo que se encaixaria melhor no milênio do que na eternidade perfeita. E fazem um paralelo com Ezequiel 47, que também descreve árvores curativas num contexto que a maioria entende como milenar. Esse ponto da cura parece forte mesmo, porque, né? Se tem cura é porque tem algo para ser curado. E na perfeição eterna. Pois é, mas essa é a única forma de interpretar essa cura? Então, será? Não necessariamente. O Ottman, que o Pentecost cita bastante, ele argumenta que a visão de Ezequiel é um tipo, sabe? Uma prefiguração, mas não idêntica de Apocalipse. A cura em Apocalipse poderia ser entendida de forma mais espiritual, tipo representando a manutenção da vida da bênção divina. Ah, como sustento da vida. Isso,
ou talvez uma provisão para as nações que entram na bênção final depois do milênio. E eles lembram, né, que a árvore da vida existia lá no Éden, antes do pecado. Estava ligada à sustentação da vida, não à doença. Boa lembrança essa do Éden. Faz sentido. Outro ponto que levantam é a existência de nações e reis, trazendo glória para a cidade, ali Apocalipse 21, 24, 26. Isso sugere para alguns um cenário ainda meio terreno, sabe? Com estruturas políticas, governos, o que se encaixaria melhor no milênio do que na eternidade, onde Deus será tudo em todos. Ok, então, resumindo essa visão, temos pistas na estrutura do Apocalipse, retrospectiva, anjo, a questão da cura e a presença de nações organizadas. São os argumentos para situar a Nova Jerusalém no milênio. Basicamente isso. Mas, como a gente viu, cada ponto tem suas dificuldades, seus contrapontos. Exatamente. Não é tão simples assim. E é por isso que existe a outra grande interpretação, né? Correto. A visão defendida por nomes como Newell, Altman, que o Pentecoste também analisa com bastante detalhe. Vamos a ela, então. Qual é a base para argumentar que essa mesmíssima passagem, Apocalipse 21, 9 em diante, descreve, na verdade, o estado eterno? Olha, o ponto de partida deles é o adjetivo novo. Lá em Apocalipse 21, versículos 1 e 2, João vê um novo céu, uma nova terra e a nova Jerusalém descendo para essa nova terra. Certo. A lógica é, se o novo céu e a nova terra são claramente eternos, a nova Jerusalém, que é introduzida ali, descendo para a nova terra, também deveria ser eterna, né? A premissa é que a cidade que ele começa a detalhar a partir do versículo 9 é a mesma cidade mencionada lá no versículo 2. Faz sentido, né? Se tudo é novo, parece apontar para a renovação final, para a eternidade mesmo. Mas e aquelas características da cidade que a outra visão disse que pareciam incompatíveis com a eternidade? Como a cura, as nações? Não, pera, acho que você inverteu. A visão eterna foca justamente nas características que parecem incompatíveis com o milênio. Ah, verdade. Desculpa. As características de perfeição, né? Isso. Os defensores da visão eterna destacam justamente as características internas da cidade que parecem perfeitas demais para o milênio. Por exemplo, a ausência de templo, lá em Apocalipse 21, 22, não tem templo físico, porque Deus e o Cordeiro são o templo. Isso contrasta diretamente com a visão de Ezequiel, que descreve um templo bem físico durante o milênio. Entendi. A ausência de templo. Que mais? A ausência de noite, Apocalipse 21, 25. A ausência de maldição, Apocalipse 22, 3. A presença direta, física, do trono de Deus e do Cordeiro, Apocalipse 22, 3. E, um ponto crucial, a ausência de morte, Apocalipse 21, 4. E a afirmação categórica de que nada impuro, nada contaminado vai entrar ali, Apocalipse 21, 27. Nossa, é verdade. Tudo isso descreve uma perfeição absoluta, né? Que parece ir muito além das condições do milênio. Porque no milênio, Isaías 65, 20, por exemplo, indica que ainda haverá morte, mesmo que a vida seja bem longa. Essa questão da ausência de morte, isso parece realmente um divisor de águas, né? Porque se Apocalipse diz não haverá mais morte na cidade, e Isaías diz que haverá morte pelo menos para pecadores durante o milênio na Terra. Como é que a gente concilia isso se a cidade pertence ao milênio? Esse é um dos pontos mais fortes da visão que defende que a descrição é do estado eterno. Claro, os defensores da visão milenar contra-argumentam. Dizem que essa ausência de morte, de noite, etc., se refere só a quem está dentro da cidade celestial, os santos ressurretos. Enquanto a vida na terra milenar, lá embaixo, ainda teria essas características. Uma separação de realidades, então? Exato. Mas a visão eterna argumenta que a descrição de Apocalipse 21 e 22 parece pintar um quadro completo de perfeição. Final, sabe? Não só de um lugar específico. Outro ponto importante é a duração do reinado dos habitantes da cidade. O texto diz, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22.5. Essa é uma expressão que geralmente indica eternidade mesmo. Diferente dos 1000 anos do reinado milenar. Exatamente. Enquanto o reinado milenar é explicitamente limitado a 1000 anos, lá em Apocalipse 20.4. Entendi. Então temos um cenário bem complexo aqui. Argumentos fortes para os dois lados, né? Baseados em passagens diferentes, ênfases diferentes.
A visão milenar se apoia mais na estrutura do Apocalipse, na retrospectiva e em características que parecem menos que perfeitas, como a cura e as nações. Isso. E a visão eterna se foca mais no adjetivo novo e nas características de perfeição absoluta da cidade, sem templo, sem noite, sem morte, sem maldição. Perfeito. É esse o impasse. E como o Pentecostes sugere sair dessa encruzilhada? Ele propõe um caminho. Propõe sim. Percebendo as dificuldades de encaixar todas as peças só em uma dessas duas visões, né? O Pentecostes explora o que seria uma terceira perspectiva. Uma espécie de síntese que busca honrar todas as evidências bíblicas. A ideia central é que Apocalipse 21:9 a 22:7 descreve sim a morada eterna dos santos ressurretos. Só que essa morada se manifesta e tem um papel bem específico durante o período do milênio. Opa, interessante isso. Então não é uma questão de ou milênio ou eternidade, mas talvez uma sobreposição? Como isso funcionaria na prática? Bom, primeiro, o Pentecost, seguindo outros estudiosos, argumenta com muita força que a Nova Jerusalém é uma cidade literal, um lugar físico, real mesmo. Não é só um símbolo da igreja ou algo assim. Certo. Ele cita várias razões para isso. A analogia antiga do casamento rei-cidade, que indicava soberania, permanência. O trono de Deus está lá, aponta para um centro de governo real. A morada de Deus sempre teve forma física, tabernáculo, templo. Os santos são descritos como habitantes da cidade, distintos dela. E as descrições super detalhadas, né? Exatamente. Medidas, ouro, pedras. Exatamente, sugerem literalidade. E Hebreus 11 também fala dos patriarcas buscando uma pátria, uma cidade preparada por Deus. Algo concreto. Ok, ponto importante. Uma cidade literal. E quem estaria morando nessa cidade literal, segundo essa visão de síntese? Os habitantes seriam aqueles que já passaram pela ressurreição, que já receberam seus corpos glorificados. Isso inclui Deus Pai, Filho e Espírito Santo, claro. A igreja, identificada como a noiva do Cordeiro, né? Os nomes dos apóstolos estão lá nos fundamentos. Sim. Os santos do Antigo Testamento que aguardavam essa cidade, como diz Hebreus 11. Os nomes das tribos de Israel estão nos portões. Faz sentido. E também os anjos santos. Basicamente, todos os redimidos de todas as eras, que já foram ressuscitados, mais os anjos. A chave para entrar e morar na cidade é a ressurreição. E como se dá essa entrada? A igreja entra depois do arrebatamento e da ressurreição. Os santos do Antigo Testamento e de Israel entram na ressurreição deles, que a maioria entende que ocorre na segunda vinda de Cristo. Entendi. Então a cidade é povoada pelos santos que já estão no seu estado eterno glorificado. Mas aí volta a pergunta. Como ela se relaciona com o milênio, onde ainda vai ter gente vivendo em corpo natural aqui na Terra? Aí que está o pulo do gato dessa síntese. A ideia é a seguinte. Na segunda vinda, essa cidade celestial literal, que já está habitada pela igreja ressurreta, e agora também pelos santos do AT e Israel ressurretos, ela desce do céu, como diz Apocalipse 21:10, e permanece suspensa sobre a terra durante todo o período do milênio. Suspensa? Tipo, pairando? Exatamente. Provavelmente sobre a região da Palestina. E dessa posição elevada, os santos glorificados que estão na cidade reinam com Cristo sobre as nações que vivem na terra aqui embaixo. A cidade, inclusive, fornece luz para essas nações, como diz Apocalipse 21:24. Nossa, então a cidade está presente durante o milênio, mas como uma realidade celestial que paira sobre a realidade terrena. Isso. Isso resolveria o conflito das características que a gente estava falando. Exatamente. É essa a proposta. As características que parecem eternas, sem morte, sem noite, sem maldição, a glória de Deus, descrevem a realidade dentro da cidade celestial. Lá vivem os santos ressurretos que já estão no seu estado final, eterno. Certo. E as outras? E as características que pareciam milenares, as nações na terra, os reis trazendo glória, a necessidade de luz, talvez a cura interpretada como bênção que flui da cidade para a terra, descrevem a relação da cidade com o mundo abaixo dela, durante aqueles 1000 anos. Ou seja, a cidade em si
é eterna na sua natureza e para os seus habitantes, mas ela coexiste e interage com a Terra milenar. Puxa, essa visão de síntese parece que consegue amarrar as pontas, né? Conciliar muitos dos textos que pareciam contraditórios. Ela permite que a cidade seja de fato a morada eterna prometida, mas explica a aparição e a função dela antes do fim absoluto de todas as coisas. Faz muito sentido. E depois do milênio, o que acontece com ela? Bom, depois do milênio e do juízo final, a Terra atual é purificada ou refeita pelo fogo, né? Como descrito lá em 2 Pedro 3. Então, a Nova Jerusalém, que talvez seja retirada brevemente durante essa purificação, a Bíblia não detalha isso, ela desce definitivamente para se estabelecer sobre a nova terra. É o que diz Apocalipse 21.2. Ela se torna, então, o elo perfeito, a capital do novo céu e da nova terra, o centro da eternidade. Uau! E para os habitantes da cidade, a transição do milênio para a eternidade plena é mais uma mudança de cenário externo do que de estado interno, entende? Porque eles já estão glorificados desde o início do milênio. Fascinante, realmente essa estrutura que o Pentecoste explora oferece uma maneira bem coesa de ler essas passagens tão desafiadoras do Apocalipse. Mas, olha, deixando um pouco de lado essa complexa cronologia, o que essas fontes nos dizem sobre a experiência de viver lá, nessa cidade? Além da arquitetura divina, como será a vida ali dentro? Essa é a parte que toca mais o coração, né? Embora a gente nunca vá conseguir imaginar completamente aqui, o Pentecoste compila várias passagens para nos dar uns vislumbres dessa realidade futura. E o fundamental, o centro de tudo, será uma vida de comunhão íntima com Deus. Comunhão íntima. Veremos Deus face a face, como diz 1 Coríntios 13:12, seremos semelhantes a Ele, como diz 1 João 3:2, estaremos fisicamente onde Ele está, João 14:3, contemplaremos a sua face, Apocalipse 22:4. Isso é o principal. Estar na presença direta de Deus. Nossa, é difícil até de articular o que isso significa. Indescritível. E o que mais, além dessa comunhão? Bom, haverá descanso das lutas, das fadigas desta vida. Apocalipse 14:13. Mas atenção, não é inatividade, tá? Ah, não é ficar parado. Não. Haverá serviço contínuo a Deus e ao Cordeiro. Apocalipse 22:3. Só que vai ser um serviço alegre, perfeito, sem o peso que a gente sente aqui. Teremos também entendimento pleno. Conheceremos como somos conhecidos, 1 Coríntios 13:12. Viveremos em santidade absoluta, porque nada impuro vai poder entrar lá. Apocalipse 21:27. Sem pecado, sem mancha. Nada. E claro, vamos experimentar uma alegria completa. Sem lágrimas, sem morte, sem luto, sem pranto, sem dor. Apocalipse 21:4. É o fim de todo sofrimento. Haverá abundância de vida simbolizada pelo acesso gratuito à fonte da água da vida. Apocalipse 21:6. E compartilharemos da glória de Cristo. Colossenses 3:4. Recebendo um eterno peso de glória. 2 Coríntios 4:17. Glória, alegria, santidade, descanso, serviço. E tudo isso vai resultar naturalmente em adoração perpétua. Uma adoração constante, universal a Deus e ao Cordeiro. O universo inteiro louvando. É um retrato de plenitude que a gente mal consegue conceber aqui, né? E o Pentecoste enfatiza algo importante sobre tudo isso, não é? Que o nosso foco lá não vai estar em nós mesmos, na nossa própria glória ou felicidade, mas totalmente nele. Precisamente. Ele até conclui citando uns versos que capturam bem essa ideia, né? Algo como: a noiva não olha as suas vestes, mas do noivo o seu rosto de amor. O cordeiro será toda a glória na terra de nosso Senhor. A atração central, a maravilha que vai consumir tudo, vai ser a pessoa de Deus e de Cristo, aquele que nos amou e nos redimiu. É nele que tudo vai se concentrar. Lindo isso.
Bom, chegamos ao fim desta nossa análise profunda sobre a Nova Jerusalém, né? Guiados pelo estudo cuidadoso do Dwight Pentecost, exploramos as complexas questões sobre o tempo dela, é milenar, é eterna, e vimos como essa proposta de síntese busca harmonizar as escrituras, apresentando a cidade como a morada eterna dos ressuscitos, mas já presente e ativa, suspensa sobre a terra durante o milênio. Foi uma jornada e tanto por esses capítulos finais do Apocalipse. E refletindo sobre essa visão de síntese, sabe? Fica uma questão assim bem intrigante para a gente pensar. Qual? Se essa cidade gloriosa, que é eterna na sua natureza, habitada por santos já glorificados, se ela está visivelmente presente, pairando ali sobre o mundo durante 1000 anos, que tipo de impacto, que tipo de interação ela teria sobre as nações que estão vivendo aqui embaixo em corpos naturais? Boa pergunta. A Bíblia menciona a luz que ela provê, né? Mas e o que mais? Como essa presença celestial constante afetaria a vida diária, a cultura, a política, a própria percepção da realidade na Terra milenar? É um vislumbre fascinante dessa dinâmica, né? Entre o reino celestial e o reino terreno coexistindo ali naquele período único da história. Algo para a gente continuar mastigando. Com certeza. Uma ótima questão para continuar refletindo mesmo. E com essa reflexão, a gente encerra este nosso último segmento baseado no Manual de Escatologia de Dwight Pentecost. Agradecemos muito a companhia de todos nesta jornada por temas tão profundos e tão essenciais da nossa fé. Que Deus abençoe a todos.